tanto tempo eu sendo apenas um telespectador e vendo, caramba, fulano conseguiu chegar lá assim, fulano conseguiu chegar lá de outra forma. E hoje eu consegui muito influenciado e orientado pelo canal mesmo, assim. Aí ela perguntou, por que você não vem para Dubai? Aí o rapaz, só falta o convite. Porra, tem gente que só me procura quando quer uma dica, quando quer alguma coisa, depois some, não fala nada. Aí eu falo assim, ó, caramba, acho que isso é indireto, vou mandar e-mail para ele. Ítalo, que prazerzaço ter você aqui no Publicitário na Gringa, cara. A gente estava conversando, né, em off aqui, que muito legal, assim, já tive muitos convidados aqui no canal que, enfim, já conheciam o canal e tal, mas você é um cara que eu conheci graças ao meu canal, né? Você estava sempre mandando comentários, daí eu comecei a acompanhar a tua carreira, daí do nada o cara, puta, pega 4º lugar no Young Lions, classifica super bem no ranking da Archive, e daí eu vejo, caramba, o cara tá trabalhando para a China diretamente da cidade dele, e falei, cara, isso é uma história muito legal que as pessoas precisam saber, e enfim, quando você topou o papo, eu fiquei muito animado, porque tenho certeza, assim, que é algo que muita gente quer, né, muita gente não sabe, até parece um sonho um pouco distante, você conseguiu, então legal para conhecer um pouco de como isso aconteceu e também saber, né, se o canal teve alguma influência ou não aí, mas de novo, vou só falar que é um prazer ter você e obrigado por estar aqui hoje, Ítalo. Fala, Marcelo. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer e um grande privilégio estar participando do canal. Por tanto tempo eu sendo apenas um telespectador e vendo, caramba, fulano conseguiu chegar lá assim, fulano conseguiu chegar lá de outra forma. E hoje eu consegui muito influenciado e orientado pelo canal mesmo, assim. Obrigado. Aprendi demais e me inspirei demais por todo mundo que passou aqui. E, de verdade, obrigado aí pelo convite. Que show, mano. Pô, muito gostoso saber isso. E é justamente isso, né, mano? Mais até do que os vídeos de dicas, é trazendo pessoas para inspirar e mostrar que é possível, né? Mas então, daí para a gente começar, me conta justamente isso, né? Como é que surgiu a oportunidade de freelar para a gringa e se foi algo que você buscou ou que te chamaram, né, para fazer isso? Cara, trabalhar para a gringa sempre foi uma vontade, assim, eu sempre tive o sonho de trabalhar para fora e, assim, fui seguindo alguns passos, assim, desde 2014, 2015, eu tinha visto o Bruno Regalo falando que ele escolhia algumas pessoas, assim, que ele admirava na profissão, que estava em vários lugares do mundo, e mandava um e-mail pedindo feedback, pedindo conselhos. E eu comecei a fazer isso em 2015. Especificamente, essa pessoa que eu vou falar muito aqui na nossa conversa é sobre o Fábio Caveira. Em 2015, eu mandei o meu primeiro e-mail para ele, mandei na minha pasta, pedindo dicas, pedindo conselhos, o que eu poderia fazer, porque trabalhar para fora já era algo que eu queria. E o Caveira, naquela época, ele estava no Catar. E aí eu falei, cara, vou trocar ideia com ele, vou mandando para ele e vou ouvindo. Eu acho que era no Catar que ele estava em 2015. E aí, beleza, corta, 2018, o Clube de Criação postou uma vaga para diretor de arte na JWT do Egito, na Thompson do Egito. Aí eu mandei minha página e os caras curtiram. Aí responderam, querendo saber mais, quanto que eu queria, quando eu poderia ir, se eu era casado, essas perguntas que eles sempre fazem. E aí, na hora, eu falei, caramba, quanto é a minha pretensão salarial? Não faço ideia. Vou falar com quem está para o lado de lá, né? Aí eu falei com o Caveira e falei com a Ju Paracense. Sim. E aí o Caveira pegou e falou, cara, vai, não sei, vê quanto eles têm para dar, mas vai ser legal, a experiência massa. E aí quando eu conversei com a Ju falou assim, ó, cara, não vai. O Egito é um mercado ainda menor, que ainda está se desenvolvendo. Aí ela perguntou, por que você não vem para Dubai? Aí o rapaz, só falta o convite. Pois é, né? Só tá precisando isso. Foi. Aí ela falou assim, cara, me manda teu portfólio por e-mail e eu vou encaminhar para alguns headhunters para ver se a gente consegue achar alguma vaga legal para ti. E aí acabou que não rolou essa vaga do Egito. Eu continuei trabalhando firme e forte, assim,
era uma coisa que, independente de onde eu estivesse, estando em Fortaleza, né, não estando em São Paulo, eu falei, cara, eu vou fazer sempre o melhor trabalho, estudando muito, pesquisando muito, vendo muita referência fora do Brasil, assim, acho que a maioria das pessoas do Brasil vem referência no mesmo canto, assim, é no Clube de Sim. Criação, é no Behance, é no Archive, e eu comecei a jogar, assim, pro leste europeu, para a Ásia, para a África, eu gostava muito gosto até hoje, né, de olhar o ranking da Archive por países. E aí Aham. eu vou para os países bastante inusitados, sei lá, vou para a Nigéria, vou para Angola, vou para países que estão fora do foco, assim, principalmente os Sim. brasileiros, né, não são todos que querem ir. E aí eu começo a ver a questão de trabalho, de raciocínio, ver como eles elaboram as ideias, e aí vou agregando isso para o meu critério, né, e vou aplicando nos trabalhos. Vou aplicando, vou fazendo, até que em 2019, eu acho, foi a entrevista do Caveira. E aí ele comentou assim: porra, tem gente que só me procura quando quer uma dica, quando quer alguma coisa, depois some, não fala nada. Aí eu falei assim: ó, caramba, acho que isso é indireto, vou mandar e-mail para ele. Imagina. Daí Aí você eu foi mandei, retomar o contato. retomei o contato para ele. Aí ele falou: pô, cara, bacana, teu trabalho já tá bem legal, eu já tinha conseguido alguns prêmios. No começo, quando eu falei com ele, eu tinha apenas 2 anos de mercado, e aí em 2019 eu já tinha meus 6 anos de mercado. E ele, pô, legal, melhorou bastante, tem peças legais. E aí ele começou a falar, de vez em quando, ele, cadê ainda? Quer sair do Brasil? Eu, rapaz, quer. Aí ele falou, ó, tem vaga em canto tal. E aí ele sempre ficava me mandando. Ó, tem uma vaga em lugar tal, fala com esse cara, fala com esse cara. E eu ia tentando e não ia conseguindo. Até que, quando a gente voltou a esse contato mais próximo, a gente começou a se falar com frequência. Assim, Uhum. diariamente a gente trocava mensagem, trocava referência. Ele Que falava legal. sobre algum trabalho, sei lá, uma agência, ele, pô, essa agência aqui nas Filipinas, os caras estão arrebentando, dá uma sacada no trabalho. E aí a gente ficava fazendo essa troca de referência. E à época, ele estava na Oppo ainda. Sim. E aí eu, pô, legal, continuamos trocando ideia e eu trabalhando. Olha, fiz esse trampo aqui, o que tu acha? Ele, pô, irado. E aí nessa troca ele falou, cara, seguinte, tô saindo da UPA. Aí eu, pô, massa, vai pra onde? Aí ele, cara, tô indo pra OG. Aí eu, pô, irado. Ele, cara, eu tô indo como diretor de criação. Se rolar alguma coisa, eu te falo. Aí eu, massa, fechou. Sim. Aí quando surgiu uma possibilidade dele trazer alguém, ele falou assim comigo, cara, tu fala inglês? Aí eu falei, falo. Aí ele, fala mesmo? Aí eu falei, falo. Aí quando ele perguntou de novo, eu já fiquei naquela, pô, mas eu falo. Aí, pô, legal, talvez role uma vaga aqui e a gente deve entrar em contato, porque eles ficaram, uma curiosidade, na China, a pandemia foi bem suave, assim, eles não tiveram muito trabalho remoto. Então, para eles trazerem alguém para trabalhar remoto, assim, era algo que eles ficaram bastante relutantes. Ele falou assim, pô, se eu posso contratar um chinês que está aqui todo dia, para que eu vou contratar um cara que está lá no Brasil? E Sim. aí que entrou a beira de falar, cara, o trabalho da galera é diferente, a entrega é diferente, a paixão pela profissão é diferente. Então, assim, vale a pena tentar. E aí, até que certo dia, a RH da Odile, de Shenzhen, entrou em contato comigo. Falou, Ítalo, é a Lídia, sou RH aqui e tal. O Fábio me falou com você, ou falou sobre você, e a gente queria ver a possibilidade. Aí eu, pô, irado. Aí começamos a conversar, Sensacional. até que chegou na parte que eu acho que, assim, eu tinha bastante curiosidade, e eu acho que as pessoas devem ter, quando chega na parte de grana, quanto eu cobro? Eu cobro Sim. 1.000, eu cobro 10.000, eu cobro em real, eu cobro em dólar. E aí acabou que eu fiquei também perdido. Eu falei, Fábio, me tira uma dúvida, cara. Tu sabe uma média salarial da galera, porque eu não faço ideia. Aí Sim. falou, cara, esse site aqui que eles dão uma média. E aí eu vi a média no dinheiro chinês, que até hoje eu não sei direito qual é. Sei. Que era uma média Sim. de um dinheiro chinês, e aí convertendo por real, eu vi qual era o valor, aí eu, pô, legal, vamos nessa. Daí você olhou como é que era o preço, né, na moeda local e daí como é que foi? Daí passou lá sua oferta salarial e foi por aí? Como é que foi? Pronto, aí
eu mandei a minha pretensão salarial, aí ela falou a verba que ela tinha, a gente negociou e fechamos no valor. Aí depois que a gente fechou o valor, aí eu, beleza, agora eu pensei, como é que eu vou receber isso? E aí eu Sim, fui entrando em contato com algumas pessoas, o Caveira me indicou, o Alexandre Bonfim, que ele deu até uma entrevista aqui no canal, que o Alexandre já tinha trabalhado para fora, estando no Brasil. E sim. aí eu troquei ideia com ele, falei, cara, como é que foi, como tu fez, quais foram os bancos que tu chegou a ver a possibilidade. Ele falou, cara, tem o Banco do Brasil, tem Itaú, alguns tem uma taxa muito alta, Sim, e alguns que são interessantes são os bancos digitais. Aí eu acabei usando o Banco Inter, que ele sim. não tem taxa, ele é super tranquilo. Eu tenho uma contadora, né? Eu tenho um CNPJ aqui, e foi até algo que quando eu fechei com a RH e tal, que ela me passou por financeiro, eu falei, ó, eu emito notas, se for precisar, eu falei assim, você é o primeiro prestador de serviço de fora que fala isso. É, Porque a contadora até me indicou que eu fizesse isso, porque tem questão de imposto de renda e tal, para você sim, justificar como é que é essa renda. E para a China, cara, é incrível, assim, é um mercado que ele é pouco desenvolvido, mas que a galera paga muito bem, ainda mais eu estando fora do Brasil, ou fora da sim, China, no caso, né? Então, sim, assim, sim. é uma grana muito boa mesmo. Que legal. E Puta, aí, cara, que sensacional. ela Sensacional. me indicou até que existe um limite de valor em dólar que cai na conta. Se passar desse limite de valor, você paga uma taxa, e a taxa é absurda. E aí eu negociei Sei, também com o financeiro lá para ela me pagar o meu salário de 2 vezes, para não exceder o entendi. valor do Sim, limite de remessa. entendi. Essas coisas assim, foram muito importantes que eu soubesse antes, e o canal me ajudou, porque eu não fazia ideia. Eu ia, sei lá, ia mandar minha conta da pessoa física, ela ia me mandar lá uma ruma de dólar, e quando caísse aqui, eu ia me ferrar, porque eu ia pagar tudo para o governo de imposto, né? Sim, exato. Isso é uma coisa que é muito legal mesmo, de que realmente ter a pessoa jurídica, né, ter uma PJ faz muito mais sentido, não só essa questão, mas até para os caras, como você falou, eles acharam bom, né, que você tinha, de tipo, Aham, poxa, porque até para a empresa é mais fácil, né, de você justificar, tipo, é um sim, prestador de serviços, né, por isso que não tem problema de ser remoto e tal. aham. Interessante isso mesmo. Legal. E fala um pouquinho ainda, você comentou brevemente, foi a seleção foi só com RH ou chegou até alguma outra entrevista tal? Imagino que por o Caveira ser quem estava contratando foi um pouco mais com menos steps, né? Mas como é que foi esse Sim, processo? sim. Cara, o primeiro processo foi o Caveira, ele selecionou eu e outros caras que ele tinha achado legal para trabalhar remoto, e ele mesmo fez um resumo de cada um, ó, esse é o Ítalo, e aí ele explicou mais ou menos, ó, um cara e tal, tá no Brasil, ele mostrou o portfólio, aí fez isso também dos outros caras e mandou para Manage, porque a OGV de Shenzhen, ela era uma house da Huawei, né, daquela empresa de tecnologia. E aí Sim, o escritório começou a crescer, a demanda começou a crescer, e aí eles abriram um escritório na China. A Angela, que é a Angela Shaw, ela é chinesa, mas ela tem nome brasileiro também. caramba, Ela, ela é que manda em tudo lá, ela é a diretora, né, a manager. E ela, tipo, o Caveira foi contratado justamente para elevar o nível do trabalho do escritório da OGV, porque a OGV de sim, Shenzhen tinha bons clientes, mas não tinha bons trabalhos. E trouxeram o Caveiro justamente para isso. Ele, quando chegou, ele falou, cara, eu preciso trazer algumas pessoas, alguns aliados que eu sei que eu vou poder contar para claro, levar o trampo. E aí ele mandou para a galera lá, e eu não sei se foi ele realmente que decidiu por mim, ou se junto com a empresa, eles acabaram decidindo por mim. E aí depois que eu falei com a RH, falei com a financeira, estava tudo ok, ficou faltando uma entrevista direto com a Ângela, né? E seria eu, o Fábio e a Ângela. Só que sim, a Ângela pegou e disse, Fábio, é o seguinte, você que manda na criação, você que é, entende de criação, você escolhe, por mim pode ser o Ítalo, não tem problema nenhum, e aí você resolve com ele da melhor maneira. Aí eu, que pô, fechou, legal, então é ele. animal, do caralho, mano.
Lógico, você até já abordou um pouquinho, mas o que que você acha que fez o Caveira falar, puta, acho que o Ítalo é o cara certo para essa vaga? Teve alguma coisa, talvez da relação, talvez alguma coisa do seu portfólio? O que que você acha que fez, que chamou a atenção dele para você? Cara, uma coisa que eu sempre tentei fazer era fazer um trabalho de certa forma mais global mesmo, que a ideia não fosse uma ideia, como posso dizer assim, uma simples sacadinha. Meus Sim, trabalhos eu sempre tentei fazer assim, tornar ele maior do que ele realmente é. E eu acho que dessa forma, assim, entre as fazendo muito com pouco, eu acho que mostrou para o Caveira assim que, cara, o mercado hoje ainda está fazendo projetos menores, mas como o Ítalo tem conseguido fazer isso fora, provavelmente ele vai conseguir ajudar bastante o escritório da OAB a levar o trabalho com o que ele já vem fazendo, né? E eu acho que também muito pelo fato de, tipo, eu tô com 30 anos, mas, assim, comparado com os outros caras que eu tava concorrendo com a vaga, eu era mais novo, então eu era um pouco mais antenado, eu tava um pouco mais, assim, ligeiro no que estava acontecendo. E eu acho que isso foi algum dos fatores para que ele escolhesse também e pelo contato que a gente já vinha tendo, assim, a gente trocava ideia com frequência, a gente trocava sim, referência. E o Fábio é um cara incrível, assim, ele sempre me ajudou muito, me aconselhou muito. E, cara, quando casou foi irado, sim. assim. Não, e isso que você falou, tipo, de vocês trocarem referência e tal, é muito legal, porque é o que eu falo em alguns vídeos, né? De tipo, puta, cara, às vezes você não vai falar com a pessoa para, tipo, quero um emprego, porque pode ser que vá demorar, pode ser que você não tenha vaga na hora, mas você construir esse networking, no caso foi ele que te contratou, mas ele poderia ter te indicado para uma vaga, alguma coisa assim. Sim, Então é muito isso, sim. acho que o networking, quando você vai, é muito mais para, tipo, puta, ó, esse é meu trabalho, me dá uma dica e tal. Eu acho que no longo prazo ele traz muito mais frutos, né? Porque fica uma coisa realmente disso, de puta, o cara ele já te conhece, não fica uma coisa, puta, eu vou contratar o cara porque agora, né? Eu acho que fica uma coisa muito Uhum. mais natural e muito legal, mano, muito legal mesmo. Mas assim, ó, a pergunta que eu acho que é a óbvia é: você tá num time zone completamente diferente. Como é que era isso? Você acordava muito cedo ou vocês fizeram de um jeito que encaixava a reunião? Qual era o seu horário de trabalho para encaixar num fuso horário tão diferente? Cara, isso aí é o mais louco, porque a China, ela fica 11 horas na frente do Brasil. Sim, E aí, quando a gente fechou, o Fábio falou, cara, a Angela me deu carta branca para ver o horário contigo, mas eu queria ver um horário que ficasse legal. Outra coisa que o canal me ajudou, que foi a galera sempre combinava. Acho que, porque se fosse em outros tempos eu não conhecesse o canal, talvez eu trabalhasse em horário chinês. sim, Só que eu fiz esse cálculo, né? Vi as horas, e aí eu falei, cara, pelo menos pela manhã eu vou estar com ele 100%. Então, sim. é assim, eu começava a trabalhar 11 horas da noite, trabalhava É, até 1 hora da manhã. 1 hora da manhã na China era meio-dia, que é o horário que eles saíam para almoçar. Então, quando eles sim, saíam para almoçar, eu ia dormir. Quando saquei. dava 6 horas da manhã do Brasil, eu acordava e voltava para trabalhar, que lá era 5 horas da tarde, e aí eu ficava pelo menos mais 2 horas com eles, e aí depois eles iam embora e eu continuava até conseguir concluir o trabalho. Mas, assim, Saquei. geralmente era assim, e tinha dias que, porra, tá pegando fogo, tem que entregar o trabalho, eu emendava, assim. Começava Sim, sim. 11 e aí eu preferia ficar até mais tarde fazendo o trabalho e depois ir dormir e relaxar do que eu parar 1 hora da manhã, cortar o raciocínio e dormir e voltar às 6 com, sabe, voltar para o zero. Lógico, Então, lógico. fazer isso. E aí teve uma época que a gente usava o WeChat, que é tipo Aham. um WhatsApp chinês, né? Assim, é uma rede social que eles têm que é como se fosse o WhatsApp. E ele liga também. E aí as atendimentos, acho que elas aprenderam como é que me liga. Porra, tinha dia que de madrugada elas ficavam me ligando direto. Então o Fábio sabe, o Fábio ficava puto. Porra, o horário dele é esse, galera, tem que respeitar. Ela, mas eu preciso disso, eu preciso de ajuste. E aí eu preciso que seja feita. Ele, não, um Que ajuste ele legal. não vai morrer se ele for entregar um pouco depois, assim. Então não Sim, liguem. que Mas elas bom, me ligavam pô. direto, Sim, elas me ligavam direto. sim. Mas E como é era que é? legal.
Assim, não, acho que assim, também assim, lógico que a gente fica meio, porra, que a pessoa também, mas assim, ao mesmo tempo, é uma situação muito nova para eles também, de tipo, Sim, uma sim. coisa é trabalho remoto e outra, puxa, uma pessoa que está em outro time zone, acho que tem um ajuste também deles se adaptarem, entenderem, e legal que o Fábio pôde dar essa direcionada de, não, olha, pô, é um caso específico, o cara tem outro horário, tipo, não dá para você ligar enquanto o cara tá dormindo e tal. E uma questão que eu queria saber, como é que é a questão do inglês? Você comentou que talvez seu inglês não fosse dos mais. E o inglês deles? Era um inglês que dava para entender? Um inglês mais macarrônico? Como é que era essa questão do inglês? Cara, é assim, no geral eles falam inglês super bem. A grande maioria falava inglês super bem. Alguns falavam pouco inglês, mas eram pouquíssimos. E tinha um ACD lá que ele era da Malásia, mas morava lá na China tinha algum tempo. E, cara, ele falava inglês muito rápido, É, com muito sotaque. Então, tipo assim, às vezes eu tava fazendo um job com ele, aí ele me ligava e falando, porra, o que esse cara tá falando, assim, porque era muito rápido. E ele falava sim. com muita gíria. E aí eu falei, eu sempre fazia assim, eu terminava de falar, eu, beleza, ok. Agora me escreve assim, me resume o que tu tá falando, só para eu ter certeza do que tu falou. Aham, sim, Aí pronto, aí eu tinha certeza. Mas assim, de uma maneira geral, eles falavam inglês super bem. Então era sim. tranquilo. Assim, e o mais legal é que às vezes a gente tinha reunião da criação e de estrangeiro só tinha eu, o Fábio, e esse cara da Malásia, mas ele falava chinês. E aí a reunião era toda em inglês, assim, Ah, que muito bom. respeito ao inglês. Assim, era legal isso, porque o restante todo era chinês. No escritório, acho que só tinha eu, o Fábio e esse ACD, que eram de fora, mas a reunião era toda em inglês. Sim. E aí era Ah, tranquilo, assim, era gente boa, falava inglês bem, fluía. sim, legal. E por ser um freela, você estava trabalhando, chegou a trabalhar com um dupla específico ou eram coisas mais tipo um job você com você mesmo? Como é que eram os jobs assim? Cara, muitos jobs era eu por eu mesmo, assim, eu trocava muita ideia com o Fábio, mas alguns jobs eu pegava com esse ACD, Ah, entendi. porque lá eu sou diretor de arte sênior. E aí esses jobs geralmente eu pegava com ele, assim, pelo nível. Às vezes eu pegava outros projetos menores com outros redatores, mas assim era um fluxo menor e até porque a gente tinha a questão de trabalhar para o mercado chinês, então a gente fazia os trabalhos em inglês e aí quando ia para o cliente ele era traduzido porque ele ia tanto em Aham. inglês quanto em chinês. E aí, Sim. geralmente, tinha umas duplas júniors que traduziam, assim, a gente mandava o arquivo, ele traduzia o texto, e aí outra pessoa aplicava no chinês, eles me mandavam o layout para eu provar, estava que eu falava, tipo, cara, eu não sei o que quer dizer, mas o visual tá legal. Sim, sim. O visual Lógico, tá é aquela. legal. Tipo quando a pessoa tatua alguma coisa em japonês ou coisa assim, é tipo, não, pô, eu tenho que confiar que o cara tá fazendo certo, porque eu não faço essa ideia, né? Não sou eu que vou saber, mas tá bonito, pelo menos. E assim, puta, você tem uma questão que eu acho que é interessante, que é assim, puta, você trabalhou até esse momento, antes disso, só em agências aí de Fortaleza, né? O que é que você. E eu imagino que tenha sido uma experiência diferente. Então, se puder falar quais foram as diferenças que você sentiu do trabalho da Ogilvy para o trabalho que você fazia aí? E mais que isso, quanto você acha que é por ser uma agência gigantesca e quanto você acha que é porque era uma coisa da China? Assim, quais foram as principais diferenças que você viu? Cara, a primeira coisa que eu vi, assim, que eu achei muito louco, que eu não sei se era porque era uma agência maior ou se era porque era da China. Eu imagino que seja da China. Contratualmente, a gente tem que apresentar todo job 3 opções. Uhum. Então, Sim, o que era muito louco é que, tipo, o mercado da China, ele é um mercado que está se abrindo ao capitalismo, acho que tem pouco tempo. sim, Diferente sim. do Brasil, diferente dos Estados Unidos. Então, assim, as referências que eles tinham eram poucas, assim, às vezes o cliente não sabia o que ele queria e ele ficava testando, então, toda rodada de trabalho a gente mandava, tipo, 3 opções. Aí, não, não é isso, pega mais 3. Aí tinha hora que ficava aí o Fábio, porra, meu irmão, esse fluxo é muito louco e tal, assim, os prazos, às vezes eram prazos super curtos,
Então, tipo assim, cara, a gente precisa de tempo para pensar, a gente precisa de tempo para ver o que, que é legal, o que, que não é. E muitas vezes nem o próprio cliente sabe o que ele queria. Assim, acho que é Saquei. uma das grandes diferenças do mercado chinês é porque eles não têm a referência que a gente naturalmente às vezes acaba tendo por questões culturais mesmo. E aí isso era assim, eu acho que era a parte mais louca, assim, que, cara, não é isso. Beleza, volta, mais 3 opções. Aí você fica assim, Sim. pô, meu, o que eu vou fazer? Tinha hora que dava um nó na cabeça, assim, pago, vamos trocar uma ideia aqui, ver se tu me dá uma luz, porque tinha hora que ficava muito louco, assim, mas eu acho que a grande diferença era essa, assim, o Saquei. fluxo de trabalho lá era muito mais intenso, assim, eles viam, de certa forma, o nosso trabalho como uma maneira como posso dizer, menos trabalhada do que realmente é. Assim, eles achavam que o nosso trabalho era muito mais simples do que realmente Entendi. é. Uma pesquisa. Saquei. Saquei, que era tipo, pô, traz mais 3 ideias aí, né? Como tu tem Cara, numa tipo assim, prateleira assim. eu acho assim, pô, de 3 em 3 já tá na 15 e o cara não sabe o que ele quer. Sim, não, e isso que você falou é muito verdade, porque assim, eu acho que primeiro tem a questão referencial e tem também, tipo, de repente os caras estão começando a ter esse processo, né? A primeira vez que os caras estão aprovando uma ideia ou coisa assim, os caras não sabem muito bem como funciona. É uma coisa que hoje eu acho que está muito bem resolvido, mas na MediaCom, como a gente começou criação há pouco tempo, né? Tipo, veio eu e meu chefe, nem todo mundo na agência estava preparado para, tipo, é assim que funciona um round, sabe, tipo, de ideias criativas. Tipo, não existe, tipo, Aham. fazer uma criaçãozinha aqui. Tipo, pô, ter uma ideia boa ou ruim dá trabalho de qualquer forma, saca? Então, acho que às vezes tem isso mesmo, é interessante isso. E nesse meio tempo você continuou trabalhando, você ficou full time com a Ogilvy ou chegou a fazer alguma coisa por aí também? Como é que foi isso? Pronto. Como na OG vieram, é um freela, na verdade, assim, e o Sim, horário sim. permite. Antes da OG, eu era diretor de criação aqui na Rockman, que é uma agência aqui de Uhum. Fortaleza, que, por sinal, o meu irmão é o dono. Meu irmão, Uhum. assim, ele é diretor de arte também, e aí ele fundou a agência 10 anos atrás. E aí eu Que rodei pelas legal. agências aqui em Fortaleza, ganhei alguns prêmios, Sim, Arcade, Profissionais do Ano. E aí até chegou que eu voltei a trabalhar com ele depois de muito tempo. E aí eu voltei como head de criação, né? Eu divido a direção de show. criação com ele. E aí, como a questão do fuso, eu trabalhava de noite, era quase que um trabalho de vigia, eu descansava Sim, de manhã, resolvia coisas de casa, e aí à tarde eu estava na agência, tocando a criação com ele, fazendo projetos super legais. E o que legal. interessante é que, com a oportunidade de trabalhar com o Fábio, trabalhar na China, trabalhar com outros clientes, isso expande a nossa cabeça, né? Outra Sim, cultura, outras visões de mundo, outras formas de ver o trampo. E aí isso é irado, porque vai enriquecendo. Com certeza o raciocínio da China é diferente da Europa, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil, e quanto mais a gente consegue agregar isso, uma boa ideia é uma boa ideia sempre, mas sim, com essa enriquecida de cultura que a gente tem, eu acho que faz toda a diferença e, porra, tá sendo irado. Irado sim. mesmo. Pô, isso que você falou, cara, é uma coisa muito legal, que eu acho que, assim, lógico, o fato do dono ser seu irmão, né, você falou, Aham. ajuda até o cara ter uma visão melhor, mas às vezes eu acho que falta um pouquinho dessa visão de, tipo, os caras entenderem que, puta, vamos liberar o cara para fazer uma coisa assim, porque na volta traz uma coisa muito boa para a agência também, né? Exato, Eu lembro, exato. lembro um garoto que trabalhou comigo no meu primeiro trampo na Publicis, que, puta, ele tava tentando explicar pro chefe, ele tinha um trampo também aí no Nordeste, não lembro onde exatamente, e ele fala, não, puta, cara, mas se eu trabalhar na Publicis por X tempo, quando eu volto aqui para você, cara, eu vou trazer uma outra visão que enriquece, até porque não é comum, né? Tipo, a gente sempre fala, puta, o Nordeste é cheio de criativos incríveis, mas muitas vezes não, né? Eles vão para São Paulo e acabam, e por razões óbvias de como é o tamanho de mercado, não voltam, né? Por razões óbvias. E às vezes, puta, imagina se rolasse uma coisa assim, né? De puta, o
cara vai para São Paulo, consegue aprender um monte. Estou viajando aqui, não sei nem se rolaria, mas e depois ele volta para trazer esse conhecimento para uma agência no Nordeste. Puta, cara, é uma coisa que pode enriquecer muito o trabalho, né? Tipo, regional, né? Que eu acho que é uma coisa bacana, assim, que pode rolar. E às vezes as pessoas não pensam muito, puta, não, vou perder o cara para aquele lugar. Mas às vezes a gente vai perder por um tempinho para ganhar um monte de coisa, né? No longo prazo. Eu acho legal isso. Bacana que Demais, seu irmão demais. entendeu, assim. E, cara, tipo, isso é algo que com a pandemia a gente teve essa possibilidade de trabalhar. Assim, você trabalhar para uma agência de fora tinha todo aquele processo, até mesmo burocrático, de eu vou trazer uma pessoa, ela vai ter que passar um período de adaptação, ela vai ter que conseguir um lugar para morar, ela vai ter todo aquele processo para vir para cá. Mas com a pandemia, acho que foi um dos únicos pontos positivos que ela teve foi o fato Lógico. de aproximar as pessoas, das pessoas não necessariamente estar fisicamente na agência, porque durante a quarentena ninguém estava, então pouco interessa se o cara está em São Paulo, ou se ele está em Fortaleza, ou se ele está em qualquer canto do Brasil ou do mundo. O interessante é que tem um trabalho legal e pronto, o trabalho em primeiro lugar, independente da posição geográfica da pessoa. E isso aqui em Fortaleza, assim, os novos talentos começaram realmente a trabalhar. Não sei se eu fui o primeiro, um dos primeiros a pegar esse trampo fora, mas assim, muitos, tem gente na UMAP, tem gente na VML, tem Sim, que gente legal. todo canto com essa possibilidade que a pandemia teve, que a pandemia deu, né? E realmente, como você falou, isso enriquece muito o mercado, assim, o nível do mercado sobe porque os profissionais têm acesso a marcas maiores, a profissionais mais capacitados, mais premiados, com mais experiência, que consequentemente vai trazer esse aprendizado e a galera vai retornar para o mercado de alguma forma. Então, Sim, acho que o que não, você cara. falou, a melhor das visões que tem é justamente essa. Sim, pô, não, cara, e isso é uma coisa que eu acho muito bacana mesmo, de, tipo, a gente até tava falando, né, que você conseguir fazer esse primeiro passo de trabalhar fora, seja fora do seu estado, fora do seu país, remotamente, permite você ter esse testar um pouco, né, e ser um pouco menos traumático, né, de, puta, eu tenho que mudar tudo a minha vida, tal. Então é bacana que rolou isso, cara. E até voltando, assim, um ponto talvez antes, né, da tua experiência para a China, você teve essa questão de ficar em quarto no Yang e tal, né? E eu queria Sim, saber, mudou bastante a fórmula nesse último ano, se eu não me engano, assim. E eu não sei sim. o quão comum era ter profissionais de fora de São Paulo, tô falando isso mas a minha impressão é que não tinham muitos, assim. Você acha que essa questão de, tipo, de ter talvez mudado para um formato que era de briefing, ao invés de ser de pasta, alguma coisa assim, você acha que influenciou de alguma forma? Ou não? Você já participava, por sinal, antes de Young Lion ou foi a primeira vez? Cara, excelente ponto esse que você tocou, porque era um negócio que eu, por estar fora do mercado de São Paulo, realmente me incomodava muito o fato do Brasil ser, acho que se não o único, um dos únicos países que avaliava de uma maneira diferente do que é realmente em Cannes. Porque aqui Sim, era por pasta e lá era briefing. Então eu ficava, porra, assim, como é que eu vou competir com um cara que está em São Paulo se o cara trabalha com grandes profissionais, trabalha com grandes marcas, tem verba para produzir as coisas? Porque ideia é ideia, mas a produção eleva muito a ideia e a gente não tinha essa possibilidade de elevar porque a gente não tinha a mesma verba de produção. E, cara, com a pandemia, eu nunca tinha participado, justamente por isso que eu estou dizendo, assim, e fora de São Paulo, eu acho que só tinha em Curitiba uma outra seletiva, sim, é verdade. É verdade. né? Eu acho que só tinha em Curitiba essa outra seletiva. Eu realmente, de verdade, cara, não tinha. Sempre sonhava em participar, em ser um Yang, né? Ainda sou, que eu ainda não consegui, mas vou conseguir. Sim. Mas eu não participava justamente por isso. Eu achava que, cara, vou bater e não vai rolar, porque, pô, não dá para competir com o portfólio dos caras. E aí, esse ano rolou da avaliação ser o briefing. Aí eu falei, porra, agora, pra já, assim, Sim, vou não. participar do que quero. E aí fui, chamei um dupla, que por sinal é meu dupla, na Rock, mas na agência aqui em Fortaleza. Sim. E eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer o trampo e ver no que dá.
E aí, quando saíram os finalistas, que eu vi meu nome, eu falei, cara, não acredito. Ah, não, puxa, cara. Imagina a emoção, que foda. E, cara, eu nunca tinha tentado. E quando eu olhei os finalistas, porra, tinha cara que eu admirava, assim, que eu admiro como profissional, um cara foda, sênior, de grandes agências em São Paulo. Falei, cara, meu nome tá do lado desse cara aqui, quem sou eu na frente Sim. dele? Aí eu Que falei, demais, porra, mano. Ah, não, puta, cara, eu acho que foi uma mudança tão importante essa, porque é o que você falou. Não é que não selecionava profissionais bons, porque, pô, ganhava, obviamente tem que ser ótimo, mas acabava botando as pessoas que, puta, conseguiram um primeiro emprego, de repente, numa agência grande em São Paulo, pô, o cara já tá começando a trabalhar, é o que você falou, ideia é ideia, mas, puta, na hora de você avaliar uma pasta, é lógico que um trabalho mais bem produzido chama uma atenção, né? É inconsciente, né? Você vê lá uma coisa para Nike, tá ligado? Super bem feito tal. E você vê um trabalho, sabe, de repente mais regional, tal, ou de repente um print, né? Porque por falta de verba, às vezes acaba indo muito pro print, né? Puta, é difícil, né? E eu acho que é o que você falou, poxa, a ideia pode surgir de qualquer lado, então nivelou muito de tipo, beleza, todo mundo tem condições um pouco mais próximas, assim, para produzir o material que vai ser levado. E eu achei, cara, foi muito importante mudarem. E realmente, imagino que vai continuar, mas espero realmente que continue assim, porque vai dar muita chance do que eu acho que é a função do Young, que é descobrir novos talentos, né? Não é sim. só falar, olha, os caras estão indo melhor aqui. É, de repente, puta, um cara que não está na visão do mercado, de repente pode ser visto, né? E eu acho que isso é muito bacana. E o engraçado é que depois que a gente. Pô, sou finalista no Young, você coloca isso no LinkedIn, começa a aparecer gente de São Paulo, de fora, ele adicionando, mandando mensagem, pô, bacana, legal. E tipo, quando que eu teria essa possibilidade estando fora do mercado paulista, sabe? Sim, E o mais legal é que foi algo que eu fiz questão, assim, de parabenizar a organização do evento, a galera da Red Hook, a galera do Young Lions Brasil, que foi, cara, esse modelo, assim, democratizou a avaliação do que é o concurso, porque antes, de verdade, não era democrático, porque, assim, para a pessoa estar em São Paulo, ela teria que, no mínimo, se mudar para São Paulo, trabalhar numa grande agência, ter um trabalho realmente massa, um trabalho bem produzido, trabalhar com grandes profissionais, com grandes marcas. E, cara, para ser bem sincero, a gente tem grandes talentos em todos os lugares, que às vezes elas não têm essa oportunidade, mas quando se dá a oportunidade, como foi esse último processo, pô, a gente começa a achar gente massa, começa a achar gente que, pô, o cara tem talento, ele só precisa de um empurrão. E aí isso é sim. legal porque o mercado tem se movimentado para frente, assim, né? Ele tem dado acesso a essa galera. Então isso tem sido muito importante É. e ano que vem também de novo e todo mundo tem que estar. Sim, Todo pô, mundo tem não, que estar. cara, e isso que você falou é verdade. Até porque eu acho que é uma profissão tão difícil assim, então, puta, não é fácil conseguir uma vaga numa agência legal em São Paulo. Então, lógico que quem tá lá tem puta mérito. Mas às vezes isso desmotiva muito, de puta, cara, vai ser tão foda eu ter que mudar para São Paulo, puta, não vou ter grana nenhuma, tal, pá. E você ter essas chances é muito bacana mesmo, de tipo ter um holofote, né, tipo, no seu Sim, sim. trabalho e tal, acho sensacional. E daí, até aproveitando que a gente está falando disso, né? E fala um pouco como é que foi a questão. Puta, você foi sétimo DA mais Já. premiado do Brasil na Archive, né? E, puta, DA, que é justamente a disciplina, lógico que eu, como redator, falo que temos redatores excelentes no Brasil, mas, puta, DA é onde mais brilha, saca? Tipo, de caramba, o cara é muito diferenciado. Como é que foi isso? Tipo, a Rockman tinha uma coisa de querer mandar muito trabalho para Archive, você que, puta, não, vamos propor isso aqui e tal. Como é que foi isso? Como é que surgiram esses trampos e como é que você começa a publicar coisa numa coisa internacional, trabalhando num mercado que tem menos holofote mesmo, né? Por razões óbvias, né? Sim, sim. Cara, eu, por sinal, assim, fui privilegiado de, na época da faculdade, ter sido apresentado ao arquivo por uma professora, a Thalita, uma professora incrível, Que que legal. desde o começo ela mostrava trabalhos da arquivo. Pô, isso aqui é a arquivo, é a Bíblia da direção de arte, tem trabalhos incríveis, os melhores trabalhos do mundo, sempre são publicados aqui. E aí eu descobri que na biblioteca da faculdade eles tinham a assinatura da Archive. Que E legal. aí todo intervalo eu ia para lá e ficava olhando, ficava folheando. Pô, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E aí Que eu acho foda. que foi por volta de 2014 ou 2015,
nenhuma agência de Fortaleza ainda tinha peça publicada na Archive. Até que a primeira agência conseguiu entrar na Archive. A dupla que entrou é uma dupla de amigos meus. E eu falei, porra, eu tenho que chegar lá, tenho que conseguir. E aí comecei a justamente fazer isso. Trabalhos com refinamento visual, assim, o máximo possível. Não necessariamente ser bonito, mas também ser original, ser diferente. E, cara, eu comecei a ter esses princípios, esses valores para eu ir aplicando nos meus trabalhos. Todo trabalho eu falei, cara, tem que ser no mínimo original, tem que ser no mínimo inusitado, porque senão eu não vou conseguir furar a barreira dos trabalhos convencionais. E aí, no ano de 2020, né, a gente estava com a pandemia ferrada no Brasil, questão da produção dos trabalhos, tudo começou a diminuir, mas mesmo assim, diminuir questão de produção, porque Lógico, o da budget estrutura, do né? cliente diminui também, né? Tal. Na pandemia todo mundo sofreu, imagino para agências menores, né, que não são dos grupos maiores, sofreu ainda mais, né? Porque os clientes Sim, são mais impactados naturalmente pela pandemia, né? sim. Claro. E aí, cara, não, o brasileiro já está acostumado a isso. O cearense, ainda mais, assim. O Sim. pessoal vai dando limão, a gente faz limonada, a gente faz tortinha de limão, faz hummus, faz tudo. Então, quando chegou a pandemia, cara, nós já estamos acostumados a nos reinventar e vamos continuar. E aí, para cima, trabalho, sempre focado em entregar o melhor trabalho. E aí, fui selecionado pela primeira vez. E o mais louco foi assim: eu mandei o trabalho, o meu primeiro trabalho selecionado, né? Eu mandei o Sim. trabalho e aí eu fiquei com uma dúvida na questão da ficha, estava dando um erro lá na ficha do trabalho. E aí eu fui cara de pau, eu mandei mensagem para o Michael, que é o editor-chefe da Archive. Que da Eu, hora. eu fui lá no LinkedIn mandar para ele, falei assim, cara, é o seguinte, é porque eu tenho um trabalho, tá dando um erro, eu queria saber o que está acontecendo, se você consegue me ajudar. Aí ele falou assim, ó, cara, mas você não tem nenhum trabalho publicado no Archive ainda, eu não estou encontrando. Eu falei, não, ele não foi publicado ainda, eu estou apenas enviando. Aí ele me manda o código. Aí eu mandei o código do trabalho. Aí ele, beleza, pode deixar que seu trabalho vai ser publicado na próxima edição. Aí eu fiquei assim, sério, caraca? Ele usou Caraca. até, ele usou até um termo que eu nunca tinha visto, que é earning Mac, sei lá, não sei nem dizer. Uhum. É, eu te mostro como foi. Aí ele, porra, caramba, rolou e tal. E aí, é tipo assim, é muito um degrau, assim, quando a gente chega no degrau, assim, para baixo não volta mais, agora só para frente, e a questão de não se contentar. Eu falei, pô, cheguei aqui agora, vou continuar. E isso foi cada vez mais, assim, por incrível que pareça, foi um alinhamento de astros, assim, que foi uma sequência. Eu ganhei o Profissionais do ano passado, e Sim. aí fui selecionado na Archive, e aí em seguida Young Lions, e cara, depois de um tempo, o Caveira me chamou para a OGV. Falei assim, cara, tudo é fruto de muito trabalho, assim, de muita vontade de fazer, independente de onde eu esteja. Assim, o Bruno Regalo me inspirou muito, porque eu via ele assim, caramba, o cara tá em Curitiba, fuzilando Archive, toda vez é É verdade. 4, 8 peças, 10 peças, não sei quantas peças. Eu falei, porra, a diferença de Curitiba é só porque ele tá lá embaixo e eu tô aqui em cima, mas, pô, Total. eu vou fazer, Total. a paixão é a mesma e eu vou conseguir seguir os passos dele, sim. E fui tentando, e, cara, quando eu vi que acabou o ano, que eu coloquei no ranking, que eu vi que, tipo assim, os degraus, assim, eles eram grandes, assim, tinha do primeiro para o terceiro, eles tinham a mesma quantidade de peças. Do quarto para o sétimo, eles tinham a mesma quantidade. Aí do sétimo para baixo, assim, era porra, caralho, assim, meu nome tá no meio, porra. Eu olhei pro lado assim, só vi a cara foda. Foi até quando eu divulguei isso, eu falei, cara, quem diria que um dia eu estaria aqui sentado do lado dessa galera? Eu não tenho nem roupa pra isso, assim, tá sentado Pois é. do lado da Cara, que galera foda. sim, que demais. Não, puta, cara, é muito gostoso mesmo, né? Tipo, quando a gente consegue essas coisas e demora um pouco para a ficha cair, né? Mas, puta, faz Sim, tudo valer a pena, né? Essas coisas. É muito legal. E isso que você falou, muito engraçado, né? De mandar a mensagem direto pro cara, mas no fundo.
no fundo é assim, pô, era o cara que ia conseguir resolver aquilo com um estalar de dedo, né? Porque e o cara tá interessado também, né, nisso. Tem um caso engraçado, um dia eu posso contar essa história melhor, mas que deu um pau com alguma compra minha da Nike, ninguém conseguiu resolver, e eu mandei uma mensagem pro presidente da Nike no Brasil, falando, cara, ó, eu tô tentando de tudo, eu não ia te incomodar, mas, cara, ninguém resolver, e eu sei que você quer continuar vendendo e tal. Então, olha, será que você consegue me resolver? E ele resolveu. Eu falei, cara, uau. Não que as pessoas devam fazer isso toda hora, mas assim, em casos urgentes ou casos muito específicos, às vezes é legal ser mais criativo nessas coisas, né? Às vezes dá certo. Mas, E enfim. muitas vezes essa galera é bem mais acessível do que a gente imagina, assim. Às vezes a Sim, gente pensa assim, cara, não vou incomodar, mas às vezes ele fala assim, cara, assim, uma simples mensagem, ele colocou lá no sistema dele, olhou, cara, tá ok aqui, pronto, resolvido. Acabou em 2 minutos, eu consegui realmente fazer coisa que eu não conseguiria, realmente, como você fala assim, não teria outra pessoa que pudesse me ajudar melhor do que ele. E sim, rapidinho ele me ajudou e, pô, rolou. sim. Muito foda, cara. Muito Muito foda, foda. muito foda. E daí pensando assim, puta, cara, você fez aí primeiro trampo para gringa tal. Como é que você está pensando isso? Lógico, médio e longo prazo. Assim, você gostaria de fazer outros? Você gostaria de talvez se mudar eventualmente para algum país? Que país seria isso? Como é que você pensa isso enfim, para os próximos passos da sua carreira, né? Cara, é algo que realmente, assim, que eu não tinha dito, mas eu sempre quis ir para a gringa, assim, com a pandemia facilitou a oportunidade, né, como falei, pelo lance de ser remoto. Mas em 2017 eu fiz o meu primeiro mochilão para a Europa, sozinho, botei a mochila nas costas, fui para lá. Foda. E aí eu mandava mensagem para os diretores de criação, alguns brasileiros que eu conhecia, assim, né, que eu sabia da existência deles Sim. lá. E aí eu falei, cara, posso visitar, posso conhecer a agência? E aí um deles foi o Ricardo Wolff, que é hoje ele é diretor de criação executivo da Inocean Berlim. Na Aham, época ele era diretor de criação da DDB. Aí eu fui lá conhecer e tal, e ele até falou, cara, olha o que ele falou assim, cara, tu tem um estilo parecido com o do Bruno Opídio, tu sabe quem é? Eu falei assim, claro. Puta elogio, caramba. Que foda. Eu falei assim, cara, um prazer ouvir isso. Ele falou assim, depois manda uma mensagem para ele e eu vou falar com ele para que você vá visitá-lo em São Paulo. Para trocar uma ideia, para ele ver tua pasta, para ele te dar uns conselhos. Eu falei, porra, massa, mas cara, assim, eu tenho vontade de ir para fora. E aí foi algo que ele me falou assim, cara, sempre quando tu pensar em vir para fora, tenta focar mais nos raciocínios, assim, é o que os caras daqui de fora querem ver são os raciocínios na sua parte. Você fazer um layout bonito, assim, é importante, mas quando você tem um layout bonito, com raciocínio, a probabilidade de você ser aceito aqui é muito grande. E aí eu tenho muita vontade de ir para fora, assim, eu casei tem 1 ano, então, Uhum. assim, por enquanto, o remoto para mim tem sido uma ótima possibilidade. E com a praticidade de, cara, de dia eu estou no Brasil, à noite eu estou na China, assim, eu posso Sim, ficar em qualquer canto, em qualquer país. E uma coisa que eu acho muito massa do Fábio Caveira é que ele fala assim, cara, existem as oportunidades e a gente não pode deixar passar. Então, assim, tem uma oportunidade legal de uma agência massa, cara, vai, sabe? Assim, não pensa. Então, no LinkedIn tá cheio de vaga, tá cheio de oportunidade, querendo ou não, às vezes algum criativo, assim, que a gente admira, ó, galera, tô precisando de um diretor de arte, pode ser remoto. Tem alguns países que ainda são um pouco mais relutantes, algumas vagas são realmente para quem é local, mas, assim, na medida do possível, eu pretendo rodar o mundo remotamente. E quando sim, achar um lugar legal, um lugar bacana, com empresa, com trabalho legal, aí sim a gente pensaria na possibilidade de se mudar. Mas como o remoto ele é muito prático e muito acessível, estou na China, mas daqui a pouco eu quero estar sim, em Los Angeles, eu quero estar em sim, Dubai, eu quero ter essa oportunidade internacional estando no Brasil, assim. Porque, assim, a diferença vai ser geograficamente, mas o trabalho, o fluxo de trabalho é parecido, assim, né? A troca, os brainstorms, as reuniões, os rounds, a forma como a galera trabalha, tudo isso remotamente a gente consegue sentir. E com aí certeza. eu pretendo estar aprendendo e estar fazendo, assim. Uma coisa que eu me admiro demais com o Fábio é com todo o tempo que ele tem de mercado, de experiência profissional,
cara fala assim, cara, o foco sempre é fazer um bom trabalho. Então, independente se a gente estiver aqui ou se estiver nos Estados Unidos ou se estiver na Europa, cara, bom trabalho sempre vai ser um bom trabalho. Então, esse sempre tem que ser o foco. E é muito o que eu tenho, assim, cara, eu quero fazer um bom trabalho independente de onde for. Se é para o Brasil, se é para a China, se é para os Estados Unidos, eu estou disposto a me divertir, cara, assim, eu Sim. quero me divertir trabalhando, fazendo o que eu gosto. Eu achei isso demais, inclusive, que estava no seu LinkedIn na época, tipo, right now I'm having fun at Ogilvy Shenzhen. Eu falei, puta, cara, essa é a mentalidade mesmo, cara, porque, puta, a nossa profissão é dura, mas, puta, é uma profissão muito divertida e às vezes a gente esquece de Sim, aproveitar isso, né, cara? Não só de aproveitar, mas também de reconhecer que, puta, tem gente fazendo uma profissão muito mais maçante, muito menos que dá asas para nossa criatividade. Então, puxa, mesmo o briefing mais quadradinho, às vezes, puta, vamos tentar ter, tipo, admirar aquilo e tentar se divertir, né? Eu acho que é muito essa a mentalidade. Eu penso da mesma forma. E para a gente fechar, né? Como eu sempre falo, que é só assistir essa entrevista inteira que já responderia. Mas que outras dicas você daria para quem está pensando em, putz, quero fazer um freela remoto, quero ter, enfim, meu trabalho reconhecido em outros lugares? O que é que você acha que seria legal essas pessoas escutarem agora? cara, o primeiro passo, assim, é a galera aprender inglês, assim, não necessariamente, não, acho que necessariamente falar, assim, é muito importante, mas, assim, entender, ver a questão do raciocínio, porque o inglês da gramática e o inglês da propaganda, ele tem um leve gap, assim, que é importante que a gente entenda. Então, assim, desde sempre, cara, eu investi no meu inglês, eu nunca fiz curso, eu Aham. aprendi sozinho Caramba. e da mesma forma como eu aprendi sozinho a falar inglês, eu também vejo muito o trabalho da galera e eu faço, assim, um processo reverso. Eu falo, beleza, ele chegou aqui, mas como ele chegou aqui? Qual foi o processo que ele teve? Como ele fez? Como ele construiu a ideia? Como ele construiu as cenas? Como ele chegou nesse layout, nessa diagramação? Eu sempre olho para o trabalho, não pelo simples fato de olhar e dizer gostei ou não gostei. Eu olho para o trabalho e eu tento entender o raciocínio por trás. Assim, eu acho que essa é uma das principais dicas que eu poderia dar, porque a questão do raciocínio, quando você entende, quando você aprende, você começa a aplicar, você pode trabalhar para o Brasil, como você pode trabalhar para qualquer canto do mundo. Assim, eu acho que esse processo facilita, porque às vezes a gente tem um trabalho muito regional. E isso dificulta até na hora de ser contratado. O cara vai olhar assim, beleza, o cara trabalha bem para o mercado brasileiro. Mas como seria se ele estivesse trabalhando para o mercado de Dubai? E aí, Sim, às vezes, você acaba perdendo a oportunidade porque ele acha outra pessoa que trabalharia um pouco melhor para esse mercado, assim, ou então conseguiu mostrar o trabalho de uma maneira que se adequaria melhor para um outro mercado. Então, assim, inglês é básico hoje para a vida, assim, é muito importante para tudo e abre o Duolingo, abre, sei lá, letra de música, vê série, sim. tenta assimilar ao máximo e realmente fazer um trabalho que seja o máximo global possível, assim, com raciocínio, com coisas que não são meramente sacadas, porque as sacadas elas são limitadas de acordo com a cultura, né? Pode ser que a gente entenda aqui e não entenda lá fora. Sim, e E cara, você falou uma coisa sensacional aí, que eu acho que é justamente isso de puta. Você falou da importância do inglês, mas você falou que você foi autodidata. Isso pra mim é tipo, caramba, cara, porque realmente assim, é lógico que para algumas pessoas é mais fácil, obviamente tem pessoas que têm o privilégio de poderem fazer cursos maiores, tá, blá, 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 mas puta, você conseguir aprender sozinho mostra que puta, às vezes cara, se você quer muito, você vai hoje em dia a tecnologia permitiu algumas coisas, né, de tipo você conseguir, às vezes, até de graça ou até aprendendo com série, puta, sensacional, cara. Acho que essa foi uma dica que não tinha aparecido ainda no canal e para mim faz total sentido e sensacional, mano. Sensacional, incrível. muitas vezes a gente limita o nosso acesso ao conhecimento por questão de recurso. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou e pago. Mas mesmo se eu pagar um curso e eu não quiser aprender e eu não fizer por onde aprender, eu não vou aprender. Então, hoje em dia, graças a Deus, com o YouTube, tem vários canais que ensinam tudo. Tipo, tem o teu canal que conteúdo é cada vez melhor. Assim, você tem como ter uma experiência gringa sem ter trabalhado na gringa ainda, porque, tipo, todos os vídeos que eu assistia, todas as dicas, todas as entrevistas,
cada entrevista eu trazia um aprendizado. E não só de experiência profissional, eu fui trabalhar na gringa dessa forma, mas muitas vezes, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas assim, eu acho que se encaixa melhor, a questão do mindset, assim, de você pensar, cara, se eu quiser, se eu me esforçar, eu vou tentar fazer, cada um com a sua limitação, com a sua dificuldade, mas assim, todo dia eu vou tentar ser um pouco melhor do que eu fui ontem, assim, sabe? E vou buscar, e vou entregar um trabalho melhor e vou me divertir, porque eu estando 2 horas da manhã, trabalhando para o outro lado do mundo, se eu não estiver me divertindo, nada vai ser legal, nada vai valer a Total. pena. Com certeza. Cara, Ítalo, que papo sensacional, mano. Poxa, lógico que todos os papos aqui eu me divirto muito, mas esse foi um papo que eu gostei muito de ter. Então, puta, graças a Deus a gente conseguiu marcar isso aqui. Foi muito legal. Tenho certeza que quem assistir vai gostar também. Então, só fechando aqui, te agradecendo de novo pela sua disponibilidade, por compartilhar a tua história. E, cara, a gente com certeza vou continuar vendo a tua carreira, né? Que, puxa, vejo desde que desde que comecei o canal e, puxa, muito bacana ver todos os seus feitos e empolgado também para ver os próximos passos seus. E obrigado por estar aqui no canal, mano. Valeu. Marcelão, eu que agradeço, cara, e estou disponível aí para quem quiser entrar em contato comigo, Ítalo Medeiros no LinkedIn, italomedeiros.com, meu portfólio tem meu e-mail, meu número. Cara, a gente tem as experiências, a gente tem os nossos tropeços para que a gente aprenda e a gente repassa esse conhecimento para frente para que as pessoas não precisem passar, né? Então, se alguém estiver assistindo, tiver interesse de trocar ideia, tirar uma curiosidade, ouvir uma opinião, qualquer coisa, estou disponível aí para quem quiser falar. E vamos para cima, e é isso. Animal. Valeu, mano. Espero que esse papo com o Ítalo tenha sido tão divertido e tão inspirador para vocês quanto foi para mim, e te lembrar que a gente tem vídeos aqui no canal para ajudar você a descolar seu trabalho na gringa, seja com dicas, seja com entrevistas com outros profissionais que já estão trabalhando no exterior. Então, se esse é seu sonho, não na bobeira, clica na bolinha desse lado aqui para se tornar um inscrito, receber vídeos novos, sempre sair alguma coisa nova aqui no canal. E aproveita e também dá uma maratonada no que a gente já tem aqui no canal, seja nos vídeos de dicas, clicando no card aqui, ou nas entrevistas que já rolaram aqui, clicando nesse card aqui. Valeu!